Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Tiragens de Tarô. Como é que vocês estão? Repetindo, né? Espero que vocês estejam bem, né? Então, gente, eu tô aqui para mais uma tiragem semanal, né? Para a gente saber o que vai estar vindo aqui para a sua semana. A gente tem aqui dois decks, né? Deck número 1 e deck número 2. Escolha um deck e receba a mensagem para sua semana. Lembrando, a gente sempre tem tiragem, né? Pelo menos duas vezes na semana. Se possível, deixa um comentário, curte, compartilhe aí esse vídeo para chegar a mais pessoas, né? E para que possa essa mensagem, né, chegar a mais pessoas que precisam. Então a gente aqui tem dois decks. Deck número 1, né? Que é esse daqui. E o deck número 2, que é esse daqui. Tá? Deck número 1, deck número 2. E aqui eu tenho uns decks de apoio, que é um Osho e um baralho cigano, tá bom? Lembrando que eu não escolho a mensagem que vem, tá? Sempre friso isso, é bom frisar, que eu não escolho a mensagem que vem, que eu sou guiado pela espiritualidade. Então, muitas das vezes vem aqui uma mensagem, né, de amor, mas você não quer saber sobre amor, você quer saber sobre trabalho. Ou vem uma mensagem sobre trabalho, mas você quer saber sobre finanças. Então, não fique assim, chateado quando não vem a mensagem que você quer, tá bom? Às vezes a espiritualidade quer falar coisas com a gente que não é o que a gente quer ouvir, tá bom? Deck número 1, deck número 2. Deixa eu separar aqui, né? Deck número 1, eu vou começar com Osho. Deck de Osho, tá? Vamos lá. Vamos lá, o que o Osho tem para nos dizer? Comparação, desaceleração, voz interior. Olha, o que eu vejo aqui é que pode ser que você esteja num momento onde que você esteja se comparando muito com outras pessoas, você esteja muitas das vezes comparando situações que às vezes são muito diferentes, né? Aqui a gente vê, por exemplo, um pedaço de uma árvore, um bambu e uma árvore e uma árvore que eu não sei dizer o que é, mas isso daqui é bambu, né? O bambu e essa árvore aqui, a única coisa que eles têm em comum é que são árvores, mas o restante elas são totalmente diferentes, né? A gente estrutura, a forma que cresce. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está comparando você ou alguma situação que é totalmente diferente. Você ou essa situação, ou esse problema, às vezes, a única coisa que você tem em comum é que você é uma pessoa, ela também, mas as coisas, mas, você e essa pessoa são totalmente diferentes. A única coisa que vocês têm em comum é que vocês são pessoas. E isso gera algum tipo de frustração, gera também algum tipo vamos dizer assim, desentendimento, né? Às vezes você é amigo dessa pessoa e você fala assim, porque eu não tenho, porque fulana tem uma coisa que eu não tenho, né? E muitas das vezes isso ocorre que a gente fica
vamos dizer assim, numa pressão com nós mesmos, a gente não ouve a nossa voz interior, né? A gente fica num momento frenético querendo encontrar, muitas vezes, culpados, né? Às vezes a gente quer encontrar culpados, a gente quer encontrar pessoas que causaram isso, e às vezes não existe um culpado, né? Assim, às vezes não existe uma pessoa que causa, às vezes o problema, muitas das vezes, está em nós que estamos nos comparando, botando, a gente se bota em situações muito um tanto desagradáveis, né? E a gente não ouve a nossa voz interior, né? Aquela coisa, o nosso eu, né? A gente fica toda hora correndo atrás, às vezes, do próprio rabo, né? Que a gente não sai dessa situação. Aqui o que o Tarot pede para essa semana, olha, não se compare, desacelere um pouco, né? Aqui pode estar relacionado à rotina, tá? Desacelere um pouco a rotina, ou tente desacelerar um pouco a rotina, ouça um pouco a sua voz interior, ouça um pouco mais você mesmo, desacelere, tente encontrar um momento seu, tira um dia da semana para você tentar se pôr a cabeça no lugar, desacelerar um pouco, tá? Pode ser fazendo um esporte, porque esporte ajuda, pode ser cozinhando, né? Às vezes as pessoas cozinham para desestressar, às vezes pode ser jogando um jogo, tá? Essa semana aqui não se compare, desacelere e ouça a voz interior, tá? Vidas passadas, florescimento, o forasteiro. Aqui essa semana, eu lembro, aqui essa semana, pode ser que você esteja lidando com alguma coisa do seu passado, né? Eu falei um pouco sobre comparação, né? Pode ser um pouco de comparação. Eu falei essa coisa da comparação. Às vezes você pode achar que isso é um ciclo, né? Você fica se comparando com as pessoas e às vezes, muitas das vezes, você se sente assim, ó, um forasteiro. Você não se sente muito bem quisto, você não se sente amado, ou às vezes você não se sente nem bem. Aqui pode ser dentro de um grupo de pessoas, tá? Que você fica se comparando muito, tá bom? E às vezes você fala assim, olha, eu não consigo ir, parece que eu estou preso, né? De alguma forma eu me sinto preso. Alguns podem achar assim, é uma questão kármica, é alguma questão do passado, né? Aqui a gente vê vidas passadas, né? Será que eu não prospero por causa de coisas de vidas passadas, da minha outra vida, porque eu não floresço, né? Aqui também vem falando muito assim, ó. Nesse momento, para florescer, é necessário desacelerar, né? Às vezes a gente tá nessa onda de autocomparação, de muitas das vezes ficar olhando, né? Assim, o cara tem um carro, eu não tenho, e por quê? Mas aqui o essencial que o tarot tá falando, assim, desacelere, vai com calma. Às vezes você tem, tipo, 18 anos, não tem nem emprego ainda, tá começando a vida, e se compara com um cara de 40 anos, de 60 anos, que tem um carro. Às vezes, assim, você tá começando a vida agora. Às vezes é necessário você refletir um pouco mais, às vezes, com relação a isso, né? Por que você também está se comparando, né? E para fazer essa reflexão, é necessário que você desacelere, né? Às vezes você está numa rotina super, super, ultra, mega agitada, né? Vamos lá. É uma tiragem aqui muito espiritual. A estrela, a cigana, a cegonha. Essa semana aqui vem algum tipo de novidade para sua vida, tá? Algum tipo de boa sorte,
algum tipo de fortuna que a espiritualidade está botando na sua vida, tá bom? Aqui, olha só. Aqui também vem falando sobre muito cuidado aqui com o que você recebe, tá bom? Dentro da sua casa. Essa casa aqui, essa carta da casa aqui que aparece, não é relacionada à casa física. Tá falando muito de você. Você como a sua casa, o seu corpo, assim, mais propriamente dita. Então, muito cuidado com aquilo que você recebe, tá? Pode ser que às vezes quando a gente coloca lixo, muito lixo para dentro da nossa casa, a gente acaba adoecendo, né? E aqui pode ser que você receba muita coisa desse lixo pela internet, né? Às vezes hoje tem aqueles canais, né? Não estou falando contra pessoas, não, né? Itens de luxo, coisas de luxo, de gente ostentando horrores pela internet, né? Às vezes você se compara porque você não tem, né? Então, tome muito cuidado com isso, com coisas que você recebe da internet, tá bom? Tá? Não se compare. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu sou uma pessoa muito repetitiva. Eu tenho que. Não se compare, gente. Siga a sua vida. Aqui é muito engraçado que tem duas cartas aqui de Rio, né? Ó. Tente fluir, né? Tente, na medida do possível, ir com o rio, né? No sentido de ir com leveza, com calma, com suavidade. Eu sei que às vezes na vida moderna é difícil, né? Porque nós temos muita coisa, né? A gente cada vez mais tá sofrendo pressão, né? Da vida, né? Mas tente ir com calma, tente ir com devagar, tente desacelerar um pouco, né, essa semana. Vamos pro tarô? Senti que as últimas tiragens assim têm vindo muito como conselho. Essa semana aqui para você vem muita vem notícia boa, eu sinto. Vamos pro tarô. Três de espadas. Vamos. O louco. 9 de copas. 6 de espadas. Olha, vem coisa boa na sua vida, tá? Eu falei que eu estava sentindo uma coisa boa aqui e é mesmo. Pode ser que essa semana você tenha vindo de uma semana que você tenha se sentido muito para baixo, né? Você tenha se sentido um pouco caído, um pouco, vamos dizer assim, mentalmente não tenha tido coisas muito boas, mas não tenha sentido coisas muito boas. Mas o que eu posso dizer é que nessa semana vem sim algumas coisas boas para sua vida. 9 de copas aqui. Eu vejo que alguma coisa você vai estar celebrando essa semana, tá? Esse 9 de copas aqui com 6 de espadas, muito me vem à cabeça que é alguma coisa nova, alguma renovação que você vai ter, algum prazer, né? Pode ser alguma coisa relacionada a amor, né? Namorado ou namorada, pode ser alguma coisa relacionada a alguma coisa do trabalho também, tá? Pode ser.
Seis de espada me vem falando assim que muito provavelmente você vai, essa semana, você vai estar cruzando, assim, alguma coisa muito positiva. Você está indo para uma direção muito positiva. A única coisa aqui que me aparece é esse oito de copas aqui. Opa. O oito de copas é uma carta também que fala sobre passado. Né? Você tem que deixar alguma coisa ir. Né? Ou você tem que deixar alguma coisa ir. E essa coisa ir, né, alguma coisa que está dentro do seu interior. Como, por exemplo, assim, às vezes eu sinto, eu sinto um pouco de de raiva, assim, vamos dizer assim, de raiva. Raiva não leva ninguém a lugar nenhum, né? Se você. Isso tem muito mais a ver com sentimento. Você tem que aprender a lidar com o sentimento, tá bom? Mas veja coisas muito positivas para essa semana, mas você tem que cuidar muito dessa parte sentimental, tá? O eremita, o 10 de espadas, 7 de copas, 3 de ouros, a temperança. Olha, a gente começou com o eremita e termina com a temperança. O que eu acredito essa semana também aqui? Muito provavelmente você vai ter assim, você vai ter que lidar aqui um pouco com algumas situações um tanto quanto é, constrangedoras, vamos dizer assim. Pode ser que você tenha que usar muito da palavra ou da comunicação para se sair bem essa semana. Aqui eu vejo 8, 7 e 3 de ouros. O 8 de espadas e o 7 de paus é uma carta que fala muito sobre discussão, sobre um pouco sobre confusão. O 3 de ouros aqui me vem relatando assim, pode ser que você tenha alguma discussão, ou você que tenha alguma confusão com alguém, ou do trabalho, ou com algum colaborador, né, que você colabore aí, ou com pessoas próximas a você, tá? Essas pessoas próximas a você pode ser um amigo ou pode ser também amigo ou colega, tá? Uma pessoa próxima a você. Aqui pode ser que você tenha que possa ser que você fale alguma coisa indevida, pode ser devido a alguma falha de comunicação. Então esteja muito atento essa semana à sua comunicação, tá bom? Tem aqui a temperança, a deusa Íris, né? A deusa da comunicação e do arco-íris, né? Belíssima, belíssima deusa Íris, que vem falando sobre isso. Tome muito cuidado com a sua comunicação. Aqui também eu poderia dizer para você que que é uma semana que talvez aqui que você tenha que encarar um pouco você mesmo, né? A sua pessoa interna. No Osho veio a desaceleração. Aqui veio o eremita, que é uma carta muito similar, tá? Ao meu ver no deck, que fala sobre essa coisa de você ter que ir mais devagar e fala sobre você olhar dentro de si. O eremita é um ser que vive olhando dentro de si, olhando dentro dele. E ele meio que com a experiência da vida, né, ele tenta lidar da melhor maneira possível com as coisas. Então é um momento que você tem que olhar bastante para dentro de si, dentro dos seus sentimentos, dentro das suas capacidades, porque aqui eu vejo coisas boas vindas essa semana. Mas às vezes até as coisas boas se tornam desagradáveis quando a gente não está bem, seja mentalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, tá bom? Mas é um momento aqui muito necessário de você olhar dentro de si, tá bom? E aqui talvez às vezes a gente até fica um pouco. Não queira buscar ajuda, né? Gente, buscar ajuda não arranca pedaço, tá? Às vezes aqui as pessoas não gostam muito de buscar ajuda,
Mas busca ajuda se você quiser, quando você precisar, tá bom? Grupo 1 já foi. Grupo 2. Vamos pro Oxo. Opa. Silêncio. Comparação também, peraí. Deixa eu embaralhar mais. Harmonia. Vamos lá. Não, peraí. Se ela for para sair, ela vai sair de novo. Acho que eu que não embaralhei bem. Se for para sair, ela vai sair de novo. Silêncio, harmonia. Será que é o momento? Os amantes. Aqui eu acho que a gente vai falar de amor, tá? Gente, é um momento aqui. Eu acho que a gente vai falar de amor, tá? Vamos ver o que vai sair. Eu acho aqui o que eu vejo para essa semana é que você precisa acalmar se acalmar, tá bom? O que me vem principalmente aqui é que você tem que se acalmar. Aqui eu vejo que você pode ter vindo de uma semana muito turbulenta, agitada, ou até mesmo caótica e sem harmonia nenhuma, porque a principal coisa que eu vejo aqui é que principalmente, né, é que eu vejo aqui que o chakra coronário seu pode estar em desequilíbrio. Que eu digo isso aqui, tem duas cartas que o reflexo está aqui na testa, né? Aqui na cabeça, que é onde fica o chakra coronário, né? O chakra da cabeça. Pode ser que ele esteja um pouco desequilibrado, pode ser que ele esteja desalinhado. E quando a gente tem o chakra da coroa desequilibrado, da cabeça desequilibrado, a gente começa a ter muita inquietação, a gente não consegue pensar direito. Voz interior, a culpa e participação, né? Aqui eu já estava vendo mais ou menos isso, né? É que quando a gente tem o chakra da coroa muito desalinhado ou desequilibrado, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue seguir em frente, até porque é um dos principais chakras, né? O chakra da cabeça que a gente tem. A gente não consegue ir para. Não consegue, às vezes, ter uma saúde mental de qualidade, né? Aqui é engraçado enfatizar que todas as cartas que saíram aqui enfatizam um desequilíbrio do chakra coronário, do chakra da cabeça. O que eu poderia falar aqui? Aqui você pode, né, fazer um famoso banho de ervas para acalmar, né? Pode fazer um reiki também. Você poderia fazer aqui também uma meditação para acalmar para aliviar esse chakra, né? Até mesmo para limpar. E quando a gente tem esse chakra da cabeça
muito, vamos dizer assim, desequilibrado, a gente não consegue ouvir a nossa própria voz interior, tanto que saiu aqui, voz interior. A gente não consegue ficar em silêncio e nem ouvir a nossa voz interior, o que é essencial para a nossa vida. Aqui, muitas das vezes, até porque a gente está em tempos modernos e com a agitação, né, a gente não consegue mais ouvir a nós mesmos, né? A gente está todo momento tendo que fazer alguma coisa, né? A gente tem que trabalhar 12, 13 horas por dia, tem que tem filho, tem o dinheiro não dá, né? Então a gente às vezes está super, às vezes a gente está super estimulado e não consegue ouvir a nossa voz interior. Com relação à carta dos amantes e à carta da participação, aqui eu vejo que essa, vamos dizer assim, desajuste do desajuste que você está tendo, muitas das vezes podem advir de pessoas que não trazem paz para você e que de uma certa forma têm culpa, né? Porque elas não te deixam em paz. Eu vou até tirar uma terceira aqui. Leva de cartas porque eu senti uma coisa aqui, de uma confirmação. Então, às vezes, a gente está cercado de pessoas que não nos dão paz, não nos dão luz, né? Muito pelo contrário, elas trazem trevas para a gente. Às vezes, tem pessoa que só gosta de falar coisa ruim, né? Nada que advém dela é bom, só notícia ruim. Aí, às vezes, a gente está com esse tipo de pessoa no nosso meio, e esse tipo aqui, ó, de pessoa não nos traz paz. Então, aqui o que eu vejo assim, sai um pouco, né, dessas pessoas que não traz paz, não traz nada, não acrescentem absolutamente de nada na nossa vida. Não estou dizendo para ser mal educado, tenha a educação de sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, mas não fique trocando ideia não, porque que às vezes esse tipo de pessoa não traz nada de bom. E às vezes a gente fica assim, ó, repressão. Às vezes a gente fica a um ponto de segurar tudo, porque a gente fica só com gente ruim, que não acrescenta em nada, e às vezes a voz interior quer falar com a gente, às vezes o corpo fala, né? Às vezes o corpo fala o que a gente não quer falar, né? Às vezes a gente não consegue, né, dormir, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue fazer nada porque às vezes a gente tá, esse tipo de pessoa tira tudo da gente, né? E a gente tem que tentar ter uma harmonia, né? Uma integração aqui, ó. Uma harmonia, um pouco de paz na vida que já é tão corrida, né? E às vezes até mesmo sofrida na vida do pobre, né? E às vezes a gente fica assim, né? Com uma armadura segurando tudo pra gente, sem um pingo de paz. Uf. Vamos ver aqui o que o baralho cigano tem para dizer. Nessa semana vem falando isso. Tenha pessoas do seu lado que te tragam paz e que não te tragam problemas, tá bom? Falando de paz, vem os lírios, navio, caixão, cruz, coração. Vamos lá assim. Essa semana aqui a gente abriu com os lírios, né? Vem falando aqui de paz, vem falando de serenidade, também vem falando sobre vem falando sobre bem-estar também. Lírios é uma carta que fala muito de bem-estar, até porque é branco, né? É uma carta também que fala de bem-estar, mas é uma carta também que vem falando sobre que mesmo? Sobre saúde, né? Fazer um pouco uma atenção também à sua saúde, né? Até porque é um bem que a gente tem
e por isso vem falando da nossa saúde mental, né? Até porque eu falei assim, gente, se afaste de pessoas que não acrescentem nada na nossa vida. Aqui você vai ter que também olhar um pouquinho a questão financeira, né? Tome muito cuidado também essa semana com a questão financeira, que é uma questão, essa semana aqui também é uma questão que vai estar em alta. Tome muito cuidado com gastos desnecessários. Às vezes aqui as pessoas falam assim, ó, escute o seu coração, né? E gaste um dinheiro, né? Ouça o seu coração, né? Gente, não vai nessa. Se a gente ouvir toda vez que a gente ouve o nosso coração, a gente não vive, né? Pessoas falam assim, o meu coração, eu estou querendo muito gastar um dinheirinho. Se a gente ceder tudo que a gente quer, a gente não vive. Mas aqui vem falando muito isso. E a cruz aqui vem falando sobre o lírio com a cruz me vem falando assim, sobre a espiritualidade está aliviando o seu fardo, tá? Tá trazendo um certo alívio aí nessa caminhada nessa semana, tá? Tá trazendo assim, tipo um bálsamo para você. Mas aqui e também está trazendo um bálsamo sobre as questões amorosas e sobre as questões financeiras. Você está falando sobre trabalho, sim, essa semana está muito bom para conseguir trabalho, para conseguir alguma coisa relacionada à prosperidade, tá bom? O caixão aqui me vem falando sobre aquela questão sobre pessoas, né? De você tirar do seu meio pessoas que são negativas, pessoas que não acrescentam em nada, pessoas que trazem problemas, tá bom? Vamos lá. Vamos pro tarô. Três de paus. Oito de ouros. A justiça. É o momento aqui para você olhar para frente, tá? Ou falando em olhar para frente, Rainha de paus. 10 de paus. É um momento aqui para você olhar para frente, tá bom? Por mais que você se sinta, como eu falei, e é engraçado que, deixa eu procurar aqui, gente, para eu mostrar como o tarô é legal e funciona. Aqui, ó. Essas duas cartas aqui são 10 de paus. E aqui está escrito opressão e repressão. Às vezes a gente se... E o que casa muito com a mensagem aqui. Aqui é o momento de você focar um pouco mais para frente, no futuro, tá? Por mais que você sinta um fardo muito pesado nesse momento, como eu já disse, a espiritualidade está aliviando esse fardo. Principalmente aqui, sobretudo, sobre as questões profissionais, tá bom? Pense um pouco nas questões profissionais, do que você quer principalmente para o futuro. Principalmente aqui, se você tá em um local que tem um plano de carreira. Se você está no local que tem a perspectiva de você subir e você quer galgar um cargo maior nessa empresa, essa semana aqui vem falando isso, olha, traça aí um objetivo aí que você quer.
tá bom? O que eu posso ver aqui, traça um objetivo, traça uma meta, por mais que o momento atual não esteja boa, tente dar uma olhada para frente, para o futuro, tá bom? Pro futuro. Por mais que você não é para tente traçar algum tipo de plano para o futuro, sobretudo no trabalho. E tenha muita prudência, tá? Aqui tem duas cartas aqui que falam de prudência, que é a justiça e que é a justiça. A justiça é muito prudente, né? Em executar uma ação, tomar uma atitude. 10 de ouros. A torre. O diabo. A força. Nove de ouros. No fundo do deck, 4 de espadas. Aqui me vem só que é o momento de você, de uma certa forma, descansar, tá bom? Também tire um tempo para você. Aqui pode estar falando também sobre uma pequena decepção que você tem essa semana com relação à família, mas é um momento muito, muito importante também para você se conectar com a espiritualidade, tá? Aqui pode ser que você tenha, que seja um momento assim para você fazer um ritual, né, segundo a sua crença, para se proteger, né, para tirar as minhas energias, como já falei, para tirar as pessoas ruins do seu caminho, para afastar e também para se proteger, né? O 9, também aqui me veio o 9 de ouros, que é uma carta geralmente muito positiva, me vem falando aqui também sobre uma possibilidade boa de alguma coisa material. Não exatamente essa semana, porque é um arcano de número 9, então eu contaria entre 9 e 10 dias, tá? Não exatamente uma semana, sobre algum tipo de benefício material que você vai ter, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, curta, comente e compartilhe, tá bom, gente? Para ajudar a minha mensagem a chegar mais longe. Espero que vocês tenham gostado da tiragem. Um forte abraço e até a próxima.